O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Irmãos e irmãs, que bom encontrar conosco aqui para fazer a experiência do amor de Deus, a ascensão de Jesus, solenidade que comemoramos e celebramos hoje, é uma prova concreta, contundente do quanto Deus nos ama. Precisamos darmos conta disso. Acredite, você é amado e amada profundamente. Às vezes temos desconfiança do quanto somos amados, mas a celebração eucarística é uma oportunidade de nos convencermos disso a partir da experiência que fazemos de Deus pela fé e com os irmãos pela nossa fraternidade. A ascensão de Jesus significa que ele elevou-se ao céu pela sua própria força e poder, enquanto a assunção de Nossa Senhora significa etimologicamente que ela foi levada por outro poder, isto é, pelo poder de Deus. A ascensão de Jesus ao céu significa a conclusão da sua missão, e agora está deixando nas mãos dos seus a continuidade desta mesma missão. Jesus havia encarnado-se, passado por este mundo, sendo gente como a gente, passível de sofrimento, de necessidades básicas, inclusive de ser tentado como foi. Portanto, Jesus, como homem, poderia ter também desistido do projeto do Pai, mas permaneceu fiel ao projeto do Pai, porque se manteve unido com o Pai pela oração constante. O que manteve Jesus na sua humanidade fiel ao Pai foi a sua vigilância à vontade do Pai. Portanto, este deve ser também o viés pelo qual nós devemos mantermos-nos fiéis a Jesus. Jesus cumpriu a sua missão e agora, 40 dias depois da sua ressurreição, enquanto esses dias permaneceu com os apóstolos, os discípulos, confirmando no coração, na vivência deles, tudo o que ele tinha ensinado,
e agora vai subir aos céus. Vai, mas não sai daqui. Permanece no cristão, nos seus enviados. Que mistério lindo! Jesus fez perfeitamente a sua missão e quer que nós o façamos da melhor forma possível. Tendo cumprido a sua missão, agora Jesus dá instrução aos seus de como se deve continuar esta mesma missão. Interessante, a condição primária de Jesus é o anúncio, porque entende que aqueles já fez a experiência básica estão preparados para serem enviados. É o que nós estamos ouvindo do Evangelho de Marcos 16. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. E esta parte que vem agora é dura, mas é realista. Quem crer e for batizado será salvo. Que bom, que consolador. E segue: quem não crer será condenado. Que desolador. De um lado consola e de outro desola. E você e eu, como bons discípulos de Jesus, assim como toda criatura, precisa acolher esta mensagem. Acreditar em Jesus é um princípio fundamental para sermos felizes. Disse Jesus: se guardares os meus mandamentos, sereis felizes. Que feliz notícia, que transcende, que supera todas as glórias terrenas. Ele nos quer feliz, por isso nos dá o dom de crer. E em detrimento deste pequeno povo em que se resume os discípulos de Jesus, que se esforçam e trabalham arduamente para sê-lo, há um povão que de forma sistematizada está excluindo, ou melhor, ignorando Deus na nossa sociedade. Estes precisam ouvir o seu anúncio, esclarecido, determinado, com o senso de fidelidade, para caminharmos à felicidade. O nosso esforço de sermos fiéis a Jesus é o caminho e o meio para sermos felizes. E Jesus prometeu que com sinais acompanharia. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. É uma palavra que aconteceu e continua acontecendo. Com o dado da fé, tudo é possível. E quando chegamos no impossível, Deus o faz. Mas para Jesus, o meu e o seu possível é impossível. Nós precisamos fazer o nosso possível para que o nosso impossível seja o possível dele a ser realizado. Mas o programa cristão, o programa de igreja, as informações e orientações que Jesus deixa são fascinantes. Jesus está subindo, ascendendo, vai permanecer, confirmando com sinais, mas ele poderia dizer umas informações muito concretas, como por exemplo, o dado do amor significa
que a comunidade não passe necessidade alguma, como os Atos dos Apóstolos aconteceu posteriormente. Precisamos partilhar tudo o que temos, precisamos cuidar uns dos outros quando estiver na doença ou nas diversas necessidades. Ele não falou isto desta forma, porque isso vai acontecer à medida que tivermos fé. Assim foi também a multiplicação dos pães, que Jesus fez 2 vezes. Ele não o fez resumindo isso a um programa de uma ONG social. É um discurso que às vezes temos por aí, que aqui vai se tornar um pedaço do paraíso quando partilharmos tudo. Claro, retomo, isto deve acontecer, mas a orientação primária é a fé. Eu vou partilhar o que tenho com o meu irmão se primeiro fizer uma experiência de receber de Deus. Eu vou ser pobre entre os irmãos, partilhando daquilo que tenho, me doando daquilo que me é pedido. Se eu fizer uma experiência de que sou um pobre desvalido, jogado na margem da existência, excluído pelo pecado original, que agora devo ser inserido no projeto do reino, pela fé. Foi a chamada de atenção que Jesus fez no dia seguinte à multiplicação dos pães, quando alguns começaram a segui-lo para ter uma vida mais ou menos tranquila e o pão de cada dia só para matar a fome. Jesus deu um puxão de orelha e diz: olha, vocês estão com preguiça. O pão que eu dei na multiplicação foi o símbolo daquilo que deve ser a recepção da vida que eu vos ofereço como pão do céu. Veja, irmãos e irmãs, como precisamos de fé, como precisamos potencialmente praticar o nosso discipulado. Nenhum projeto de nenhuma ONG, nenhum projeto político vai trazer a este mundo um mundo justo, não. E tem pessoas acreditando nesses projetos falidos, muito mais do que crendo em Cristo Jesus. Que fascinante saber! Jesus venceu na cruz, e o túmulo não o segurou. E o diabo que tentou Jesus, quando pensava que venceu matando-o na cruz, descobriu que pela morte de Jesus ele eliminava a morte eterna. Mas neste segundo tempo, não é mais Jesus que vencerá na cruz. Ele já fez de uma vez por todas. Será você, será eu, são os cristãos. E o tentador que foi vencido por Jesus será vencido pelos cristãos que manifestam na sua experiência de discipulado a fé em Cristo Jesus, encarnado, morto e ressuscitado. E só Ele, só Deus, em Cristo Jesus, fará um mundo de justiça e de paz. Este é essencialmente o projeto político de Deus. Céus novos e terra nova o farei. Irmãos e irmãs, acreditemos nisso e sigamos o conselho do Atos dos Apóstolos. Esperem em Jerusalém, esperem na sua
centralidade de fé na igreja, porque está vindo, está chegando a força do Espírito Santo que os vai tornar testemunhas do novo céu e da nova terra que o Senhor vai realizar. Porque, como diz São Paulo aos Efésios, ele, ascendendo ao céu, sentou à direita de Deus, e toda a existência lhe está submetida ao seu poderio, aos seus pés. Que alegria poder sermos cristãos e seguirmos de perto o nosso Senhor, que nos ama e deu a vida por nós. Possamos nos dar conta disso e acolher no coração e na alma esta ordem: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Sigamos, irmãos e irmãs, este itinerário de felicidade e de realização plena que o Senhor deixa para nós quando da sua ascensão ao céu. Amém. Crendo nesta palavra que nos é